Ele estava em casa, sem fazer nada, deitado numa rede. Foi isso? Então eu quero que você repita essa palavra comigo. Apacentando Moisés. Ele estava fazendo alguma coisa. Olha para tua irmã e fala para ela: não fica desocupada. Ocupa a tua mente com as coisas de Deus. Pode sentar. Olha que Jesus, ele fala nesta manhã para a gente. E ele diz: apacentava Moisés o rebanho de Setro, seu sogro, sacerdote de Mídia, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio no monte de Deus de Herobe. Primeira coisa que Deus me ensinou: Moisés, ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava apacentando. Ele estava fazendo algo útil. E quando nós muitas vezes estamos desocupados, nós não damos tempo para ouvir a voz de Deus. A ocupação da terra tira a gente do ligamento do trono. Coisas que ocupam nós demais, muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus. E aí ele vai no 2 e diz: e apareceu o quê? Um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não. Tem muita gente se apagando, porque está ficando desocupado. Triste. Deixaram de ouvir, aí vai perdendo. Lembra que Deus falou que Ele faz uma separação da luz e das trevas? A luz, ela brilha, irmão. Onde você vai, as pessoas te olham com diferente. Ela tem respeito, até para falar assim. Eu sempre falo palavrão. As pessoas não falam palavrão na minha frente. E se de repente a pessoa só na mesma, ela me perdoa, não perdoa. Tem gente que fica falando palavrão na frente de outras pessoas, não está nem aí. Irmão, o que está dentro da gente é uma sarça. É a presença de Deus que mora dentro de mim e de você. E as pessoas, elas têm que olhar para a gente diferente. Mas quando a gente vai saindo, não vai querendo mais apacentar, não vai querendo mais, sabe, ter interesse de buscar o reino. As coisas agora do mundo valem muito mais do que o reino do céu. Deus mesmo declarou: buscar em primeiro lugar o quê? E as demais serão. A gente sabe. Só que às vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Mas aqui Jesus está dizendo que Moisés estava apacentando. Ele estava fazendo algo. Ele estava fazendo algo como hoje eu e você nessa manhã. Nós viemos aonde? Na casa de... E nós queremos o quê? Que Deus fala conosco. E aí Deus já começa dizendo para nós: olha, se ocupa com as minhas coisas. Não desliga os teus pensamentos do trono. Porque a sarça, ela tem que queimar. A gente tem que vir para a igreja com vontade de ouvir Deus. A gente tem que adorar a Deus com a vontade de adorá-lo. A gente não pode se calar. Momento de adoração, a gente tem que adorar, colocar força. E aí Jesus, ele fala que a chama, ela vai se ardendo. A gente não pode deixar essa chama se apagar. Moisés estava ocupado fazendo alguma coisa para... Estava apacentando. Tem gente que fala assim: eu não vou servir o meu sogro, porque, igual vamos dizer, minha sogra, eu tenho minha sogra, eu não vou fazer as coisas para minha sogra, porque ela não é nada minha, ela é mãe do meu marido. Não. Do momento que eu faço para ela, eu estou fazendo para quem? Eu não vou fazer isso para meu filho, porque se eu fazer isso para o meu filho, ele vai se acostumar. Do momento que você faz para o seu filho, você está fazendo para quem? Para Deus. Você está apacentando. 2. E apareceu um anjo em uma sarça, uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e que a sarça ardia como fogo, e a sarça não. Essa vontade da gente vir para a casa do Pai, essa vontade da gente ter a vida eterna, ela tem que arder dentro da gente.
Sabe, a presença, buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo tem que arder dentro da gente. Eu tenho medo. Então não arde dentro de você a chama do Espírito. Tem medo do quê? Da chama te consumir por dentro para tirar o pecado? Porque a sarça, a presença de Deus, ela tira o pecado. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo nos conduz. E Ele diz para nós, não vai por aí. Não vai que você vai sofrer. É uma chama. Essa chama tem que arder quando nós vamos para a casa do Senhor. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu não quero só tomar um banho, não. Eu não quero só ser batizada nas águas. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero que a chama se arda dentro de mim. É a presença. A presença, a chama, ela não apaga. Às vezes as pessoas falam assim, pastor tem costa larga. Não, porque a presença de Deus está dentro. Aí a gente tem sede de orar, a gente tem sede de jejuar, a gente tem sede de ler Bíblia. A gente tem sede de parar um pouquinho e dizer, Pai, se o Senhor me parou aqui no meio da cozinha, na hora que eu estou lavando louça, é porque o Senhor quer falar e você tem certeza que é Ele que está falando. Porque tem chama. Não tem mais sentimento nem emoção. Tem gente que está perdendo, porque vive de sentimento. Sofre por causa do sentimento. Sofre porque muitas vezes não querem mais dar ouvido à chama que arde. Ela queima, irmão. Ela queima. E aí Moisés foi mais e diz no 3. Quero que você grave isso. E Moisés disse, agora Moisés ficou tão impressionado com a chama, que ele falou assim, eu vou virar. É como a pastora às vezes fala, que quando a pessoa está fazendo coisa de errado, ela foge tanto. Não precisa fugir de mim, que eu sou pecadora também. Antes da pessoa pecar, ela já errou. E aí ela sabe, ela começa a desviar, né, pastor? Ela vai desviando. Aí tenta desconversar. Aí Jesus já fala, deixa. A gente tem que ter a presença de Deus. E aqui Jesus ele fala a Moisés. Moisés disse, agora me virei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça não... Ele queria saber por que aquela sarça estava ali queimando. A gente tem que saber, dona Margarida, quando a gente vem para a igreja, o que Deus quer falar conosco. E ele olhou e falou, mas espera aí, sarça se queimando num deserto? É mesmo dizer assim, pode dar coisa boa em mim, sendo eu desse jeito? Pode ter alguma coisa boa no deserto? Deserto tem gente que sente o quê? Sede, fome. Mas Jesus vai lá onde? No deserto. Olha para tua irmã e diga, o deserto que tu está vivendo hoje é Jesus querendo trabalhar numa sarça ardente. Olha, o deserto que tu vive hoje é Deus querendo arder dentro de você, nesse teu deserto, missionária. E às vezes você não está entendendo. Vamos lá. 4. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou. Olha Deus, bradou. Deus, ele brada. E ele fala assim, Deus, ele no meio, peraí. E vendo o Senhor que virá para lá, bradou Deus a ele no meio da... Você pode ficar longe da sarça. Deus vai falar com você aonde? Estou me preocupando muito. Deus, ele tem o meio de falar dele, ele tem. Mas nós que somos filhos, nós sabemos aonde Deus fala. Deus sabe. Eu sempre falo assim,
Observa bem para quem você pede conselho. Vê a vida da pessoa. Vê os passos dela, o falar dela. Cuidado. Cuidado, porque a chama, ela tem que arder. Quando é Deus que está falando, como ele falou aqui para Moisés, ele vendo o Senhor que virá lá, bradou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse o quê? Você quer repetir esse texto aqui? Quando Deus chamou a dona Margarida, o que a dona Margarida falou? Quando Deus te chamou, Ana, falou o quê? Missionária, quando Deus te chamou lá atrás, você falou o que para Deus? Todo mundo aqui que está aqui falou o que para Deus? Alguém te forçou? Não. Foi por livre e a Bíblia. Alguém te forçou, pastor? Às vezes nós estamos querendo dar as costas e Jesus está dizendo: ei, volta aqui. Volta aqui. E aí ele diz mais, 5. Ele disse: não te chegue para cá. Eita, não te chegue. Mas peraí, Deus me chamou e agora está dizendo: não chegue para cá. Para Moisés, né? Ele chamou, falou lá com Moisés. E quando Moisés foi responder, ele falou o quê? Não chega aqui, calma aí. Calma aí. E aí ele diz mais: tira os teus dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra. O que falta na gente é isso. De quando nós entrar pelaquela porta, a gente saber que nós estamos pisando num lugar santo. Nós não estamos pisando, irmão, em qualquer lugar. Posso dizer uma coisa? Deus me revelou algo. E ontem eu passei por uma situação que a gente vê. O pastor sempre sai de casa, a gente sempre se unge, ora, pede a Deus. Eu quero que toda igreja faça isso. Se você não tem costume de orar antes de sair de casa, ore. Não sai por emoção. Ah, mas eu estou atrasado. Ore primeiro. Então você programa o seu relógio mais cedo um pouco e ore primeiro. E eu andando na rua, eu me arrepiava, eu sentia algo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Misericórdia. Porque tem lugar que você vai, irmãos, é oferecido para o inimigo. Tem lugar que você vai, que você vê. Agora, quando você vem para a igreja, você vem para a casa de oração, você tem que tirar o quê? O sapato. Ai, pastor, eu vou tirar o sapato para entrar na igreja. Não é isso, calma aí. Você vai tirar o seu eu, o seu orgulho, a sua vontade. Porque o lugar que você está é santo. E Deus, Ele quer falar com você. Ele quer moldar o teu coração, o teu jeito, que muitas vezes você achou que é certo, e Deus está te provando que está errado. Então, para Deus falar conosco, e nós compreender que é Deus que está falando, eu tenho que entrar no lugar com referência. Eu tenho que chegar na igreja em espírito. Eu tenho que chegar dentro da igreja e dizer: Senhor, eis-me aqui. E aí ele disse: não te chegue para cá. Tirai primeiro os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. E disse mais: eu sou. Olha só, quem é? Deus. O grande eu sou, estava falando com Moisés. Quando nós chegamos na igreja, não é a pastora que fala, não é o pastor que fala, porque nós somos pecadores como qualquer um. Mas quando nós subimos no altar, quem é que fala? Jesus. Quando o obreiro vem ministrar uma palavra, um missionário, quem é que está falando? Jesus. Só que se meus olhos não estiverem atentos, eu vou olhar para o homem. Eu vou achar que é o homem que está falando. Aí Jesus está dizendo: volta de novo para lá, tira a sandália dos teus pés primeiro, porque o lugar que tu está, ele é santo. E aí ele disse mais: eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés encobriu o seu rosto, porque ele fez o que ele ter. O que falta às vezes na gente para ser batizado com o Espírito Santo? Temor e tremor. Tem muita gente que fala que tem temor.
mas ele não treme. Por que não treme? Porque quando vem a vontade da carne, o pecado, ele peca. Porque o medo, irmão, vou dizer, quem tem medo de andar de roda gigante? Levanta a mão. Seja sincero. Tem? Não. Quem tem medo de rato? Vamos dizer a palavra mais certa para todo mundo. Quem tem medo? Alguma coisa nós tem medo. Todo mundo tem medo, não tem? Então o medo vai fazer você fazer o quê? Não fazer. Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Não é assim? Então eu não vou fazer. O tremor é isso. Quando eu temo e tremo diante daquele que me chamou e me escolheu, veio a vontade da carne, veio o pecado, veio o banquete de Satanás. O que acontece? Eu tremo, porque este lugar ele é santo. Se o lugar é santo, então eu vou tremer. Eu não vou aceitar a vontade da minha carne. Porque aquele que me chamou, ele é fiel para arder dentro de mim com uma sarça ardente. Então eu temo. Eu brigo. Porque o grande eu sou, o El Shaddai, é dono, não sou eu. E aí ele diz mais. E temeu olhar para... Falei, quando a gente peca, a gente teme. Moisés pecou, pastora? Não, não pecou. Ele estava andando. Ele estava apacentando, ele estava ocupado. Eu olhando essa palavra, eu falei, Jesus, quanto ensinamento o Senhor nos dá aqui. O Senhor nos dá um ensinamento muito grande, irmãos. Para que nós possamos, pela manhã, ser batizados com o Espírito Santo. Deus, ele quer batizar todos com o Espírito Santo. Porque uma igreja batizada com o Espírito Santo, renovada, irmão, ela é renovada pela graça. E aí tem gente que às vezes ela fala, então, mas eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas Jesus nessa manhã está dizendo assim, ela tem que queimar, porque é ela que dá força. Já viu pessoas que estão na igreja, aí vai embora, aí vai para o mundo. Nunca ardeu nela, ela só queria só os bens. Ela não ocupava a mente dela. Eu tenho que ocupar minha mente com a palavra todo dia, irmãos. Eu tenho que orar todo dia. Eu tenho que jejuar, nem que for 3, 4 vezes na semana. Eu tenho que descer a madrugada. Aí depois vocês podem dizer assim, pastor, eu faço tudo isso. Temer e Jesus conhece a gente. Por isso que ele falou para você avisar para o seu irmão, olha de novo para ele e diga, não brinca com fogo. Esse fogo queima. E aí ele vai mais, ele diz 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição de quem? Que está onde? Ir para minha casa, ficar com a minha família, ali em oração. Eu amo estar no meu cantinho. Só que quando a gente sai, a gente vê a aflição das pessoas. Eu andando com a Camila, onde eu vi uma jovem, na realidade foi até duas, uma que conheceu a gente e foi uma coisa linda do Senhor. E a outra, eu andando, eu vi a outra conversando com ela. Só que a pastora não parou. Porque Deus não permite que em tudo a gente para. Mas aquela jovem estava chorando. Ela já tinha sido da igreja. Eu só passei de relance assim muito rápido. Muito rápido. Mas é como fosse uma foto que Jesus dá da pessoa. E eu vi aquela moça chorando e a outra parada e tentando aconselhar ela, né? O que está faltando nas pessoas hoje é a presença de Deus. Antigamente a gente não via ninguém chorando assim na rua. Só quando uma pessoa morria a gente chorava. Hoje as pessoas andam na rua sozinha, choram. Porque o que está faltando é a sarça. Olha para tua irmã e diga, o que está faltando é a sarça. A presença
do Espírito Santo. É que está faltando. É o que está faltando nas pessoas, é a presença do Espírito. E até comentei. Hoje eu choro, mas eu não choro lá na rua. Eu não choro, sabe, em casa, no travesseiro. Que tem até um louvor que falava muito, né? Ah, e se o travesseiro falasse? Hoje nós podemos dobrar nosso joelho na casa de oração e falar para Deus, chorar aqui. Se derramar, se derramar. Porque quantas vezes você chorou em casa? Quando você estava aflito, mudou alguma coisa? Está derramando lágrima à toa. E Deus está falando, vem para mim, chora para mim. Ocupa aqui em mim. E aí ele diz mais. Vou no 7. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu, que está no Egito. E tenho ouvido o seu, por causa dos seus exaustores, opressores. Sabe aquelas coisas que vêm, que oprimem a gente, que a gente não sabe nem como situação a gente sai dela. Porque o opressor, ele é assim, irmão, ele tenta de toda maneira tirar o foco da sarça. Ele tenta tirar os seus olhos daquele que vai te mudar. O opressor, irmão, ele oprime. Eu acho que quem já passou por uma situação ruim, sabe como que é ruim mesmo. Ou até assim, é que eu não brigo. Nunca briguei, mas tem gente que é briguento, né, aqui, pastor? Já viu pessoas que às vezes ela briga, ela vai em frente, assim, a pessoa assim, vai para cima. Já viu pessoas assim? E tem pessoas que ficam como? Com medo. É o opressor. Mas se você tem a sarça ardente, a presença do Espírito Santo dentro de você, a presença, a graça que invade, que ela consome, que ela queima todos os dias, porque você ora, porque você jejua, porque você medita, porque você é obediente à palavra. Aí vem o opressor. Vem o opressor. Não, o opressor não dá nem risada. Você já viu o opressor fazendo isso, sorrindo? Vem cá, Suzy, você é muito boa, vem cá. Eu amo quando a Suzy vem, eu torço. Eu torço porque a gente põe ela, minha obreira. Ela é minha obreira. Briga comigo, obreira. Eu vou descer. Vou até ficar aqui assim, ó. O pastor sorriu. Quando a gente vai brigar, sorri, gente. Quando o opressor vem para cima da gente, para magoar a gente, chatear o nosso coração, ele faz o quê? Né? Mas a sarça, ela está dentro de você. Aí no lugar daquela pessoa que veio, vem, opressor. Está repreendido que você não é opressor. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Vem, opressor, vem. Você vai fazer isso? A sarça não. Ela vai deixar e a pessoa, você não vai fazer nada? Fala para mim que eu não vou fazer nada. Por que eu vou fazer? Mas como? Para quê? Não vai ficar? Não. Não vai me xingar? Não, minha irmã, não, de jeito nenhum. Já está dando risada, Souza. A chama, ela arde. Ela te dá o quê? O equilíbrio dentro de você. Já viu pessoas desequilibradas da cabeça? Tudo quer chutar o pau da barraca. Tudo ela, não sei o que, e sai. Dani, tá vendo? Mas a sarça, ela é diferente. Tá vindo o inimigo falando, e você tá de paz. Até a pessoa já começa a ficar para, o que eu posso fazer? Não vou falar nada. Ela não vai responder. Ah, não, tem que responder, tem que agir. Isso é psicológico. O psicólogo já mandou para nós não ter muitas emoções. A nossa alma fica, nós temos que falar. Já viu gente assim? Vai falar o quê? Para quem é opressor? Ele vai te ouvir? As pessoas estão querendo inverter para que você seja também um opressor. Aí daqui a pouco você também está fazendo a mesma coisa. Obrigada.
Daqui a pouco você está agredindo a pessoa do mesmo. Vamos dizer, quando a gente era pequeno na escola, tinha aqueles que se destacavam e aquele que não. E aí o professor ia mais perto do que destacava, mais. E aquele que não deixava de lado. E aí vinha os outros e ele vinha e começava a dar risada. Vinha a amiguinha, as menininhas ou os menininhos e começava a dar risada de muitos aqui. Não foi verdade? É mentira minha. Passaram por isso ou não passaram? Ou todo mundo te lembria na escola? Não, todo mundo passava. Eu passei. Você passou? Passou. Cada um tinha um apelido, cada um inventava. É o opressor. O opressor, ele começa a trabalhar desde pequeno. Para quando a gente crescer, nós continuar muitas vezes sendo atingido pelo opressor. Mas agora nós falamos o que para Deus? Eis-me aqui, meu Pai. E aí Jesus, ele coloca dentro de nós o que? Uma sarça ardente. E essa sarça, ela consome todo o opressor. Mas por que, pastora? Porque nós clamamos de dia e de noite. Quando nós clamamos, irmão, falamos para Deus o que está acontecendo, automaticamente, olha o que ele faz. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus expressores, por causa do conheci as suas dores. Portanto, o que ele fez? Deus, ele desce. Estão tentando de toda maneira te afligir, mas nesta manhã Jesus mandou eu te dizer: ele está descendo porque o teu clamor tem subido diante dele. Aí ele diz mais, ele diz assim, ó, eita Jesus, portanto desci para livrar da mão do quê? Do Egito, e para fazer subir daquela terra em uma terra boa, larga, uma terra que manda leite e mel, ao lugar de... Aí eu vou dizer para você, tudo isso que você está passando hoje, é Jesus te dizendo assim: não se preocupe, porque eu vou te livrar desse opressor, e eu vou trazer para você a minha presença. Porque a presença do Espírito Santo, irmã, ela faz isso. Ela vai clamando, 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 pedindo a Deus. Porque a gente vive ligando, falando: ora, vamos orar, vamos orar. Eu sempre falo assim: hoje você tem um pastor e uma pastora que está ensinando você a orar, jejuar, buscar, temer. Vai chegar um dia que Deus pode nos rebatar. Mas o ensinamento, ele vai vir. Cabe você continuar ou você parar. Tem coisas que eu aprendi, irmã, nova, com mulher de Deus mesmo, e eu carrego até hoje, e eu oro por ela até hoje. Sou temente a Deus e tremo, porque uma mulher e um homem usado por Deus, nós temos que sempre estar orando por eles. E aí ele fala mais e diz: e os cananeus, o heteus, o amorreu, e dos fariseus, e heveus, e jebuseus. Agora eis que o clamor dos filhos de quem? Chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que o Egito oprimia. Você acha que Deus não está vendo tudo isso, não? Você não acha que Deus não está vendo as pessoas que lançam a palavra de maldição sobre a igreja? Que às vezes nós somos oprimidos aqui dentro. Você acha que o pastor não sofre com a pastora, não? De ver muitas vezes pessoas oprimidas dentro da igreja? E aí Deus me deu essa palavra e ele falou: vamos lá em Salmo? Vai em Salmo. Salmo 34, 6. Ô, pastor, esqueci que você está agora com a Bíblia aí. Salmo 34, 6. Olha que Jesus, ele fala quando nós clamamos. Clamou esse pobre o Senhor, e ele fez o quê? E salvou de todas as suas. Bota a mão no seu coração e diga assim: Jesus ouviu o meu clamor, e hoje ele está tirando toda a angústia da minha alma. Porque Jesus, ele ouve, irmão.
Por isso que a sarça tem que arder, de nós estar na igreja, tem que arder. Hoje Jesus sair da casa e falar assim: Jesus hoje vai falar comigo, Jesus hoje ele vai me responder, porque queima dentro de mim ouvir a voz de... Vamos mais? E aí ele diz mais, Salmo 41, vamos lá. No Salmo 40, em versículo 1. Como Deus é maravilhoso. Ele está ouvindo o teu clamor. Você está pedindo resposta, Ana? Deus vai te dar a resposta. Porque Ele ouve o nosso... Ele ouve. Agora quando você fica assim, ó. Eu vou dormir, hoje não vou orar não. Hoje não sei o quê. A sarça ela vai se apar. Você está desocupando. Já não está mais sendo como Moisés, apacentando. Vamos lá? Pode olhar aqui, ó, para a pastora. Esperei com o quê? No Senhor. E Ele se inclinou e ouviu o quê? Está esperando tanto com paciência. Está tendo tanta paciência. E Jesus está dizendo: Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós esperamos com paciência, Jesus ele nos ouve. Só que às vezes nós falamos: Jesus está pagando. Olha para tua irmã e diga assim: a sarça tem que queimar dentro de você. Chegar dentro da igreja e dizer: vou tirar meu sapato aqui, pai. Aqui eu quero desvaziar de mim mesma, de tudo aquilo que desagrada a ti, porque eu quero que o Senhor ouve o meu clamor. Me responda. Eu quero ter a tua presença. A presença é tudo, irmão. Vou dizer uma coisa. A pastora arranjou um trabalho aí para ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, irmão. Dinheiro mesmo. Dinheiro, só o ticket do pastor já estava sorrindo, tadinho. Mas eu digo para você, a presença de Deus vale mais do que dinheiro? Mas para muita gente não. Para muita gente o que vale é o din e esse dobrar. Às vezes nós vamos ter que perder para ganhar a presença. Às vezes, Thali, nós vamos ter que fazer uma decisão. Mas sabe por quê? Por causa da presença. A presença, ela é tudo. A presença de Deus, ela tem que ser o seu tudo. Não, mas estão pedindo. Não, vai desagradar a Deus. Vai tirar eu do plano, do projeto de... Então eu tenho que sair. Lembra que Deus falou um dia desse? Eu até perguntei, acho que foi ontem, falando. Quem lembra que Deus falou domingo? A gente esquece, tá vendo? Isso é o próprio inimigo, porque a gente tem que ter repauto todos os dias naquilo que Deus fala pela semana. O que Deus falou na terça? E na quinta? Falou: desce a casa do... Falou em Jeremias. Uns não estavam, uns não veio, mas o que veio, a gente tem que guardar, irmã. Olha, eu falo sempre assim: pastor, é 3 dias de culto, mas eu fico ali comendo aquela palavra até chegar o outro. Deus falou que dia 1º vinha a bênção para... Falou, irmãos. Deus, ele falou: se prepare para dia 1º. E essa sarça tem que estar ardendo já em mim, você. Porque dia 1º virá o mês, virá o ciclo novamente. E é um ciclo de bênção, de sarça dentro de nós. Tem gente que vai virar outro mês do mesmo jeito. Sem presença. Eu não quero, eu não faço. E Jesus está dizendo: arde. Arde é a minha presença. É a minha presença que tem que arder. Vai em Isaías 59:1. E aí eu termino. Deus tirou a pedra e não tirou? Ressuscitou ou continua morto? Mas tem muita gente ainda morta. Isaías 59:1. Se você não achou, pode olhar aqui para a pastora, que é o último. Se coloca de pé.
que a gente termina aqui. A gente vai dar paz para todo mundo e vamos para casa. Quer ir embora não, Cida? Às vezes eu olho para você e falo, não quero ir para casa agora. E tem que ir, filha. A sua casa é seu canto. Quem tem que sair é o opressor. Tá? É o opressor que tem que sair de dentro da... E a gente tem que entrar. Tem que entrar de cabeça erguida. Estão querendo me oprimir aqui. Sabe essas pessoas que vivem em depressão dentro de casa? É o opressor. É o opressor. Oprime tanto que a pessoa se enfia dentro de um quarto escuro. Daqui a pouco está se cortando. Daqui a pouco tomando remédio para dormir. Isso é o opressor. Mas hoje a gente se levantou contra ele. E aí Jesus diz: eis que a mão do Senhor não está como? Para que não possa o quê? Nem agravar do seu, para não poder. Às vezes parece que a gente olha e fala assim, parece que Deus não está me respondendo. Você não está falando direito. A sarça não está queimando. Lembra que eu sempre falo, quando a pessoa quer namorar com alguém, ela faz de tudo, né? É cartinha todo dia, é flores todo dia, todo jogando de alma indireta. Todo mundo ouviu? É love, love, coisa linda, ai, tá fofinho demais, fofinha demais, não é assim, Su? Aí passando o tempo, parece que a pessoa não quer mais. Peraí, tem que investir todos os dias a pastora tem que investir em vocês. Né? Dá uma ligadinha e dizer, oi ovelhinha, você também aí? Ai, pastora. Tem, irmão. A gente tem que investir. Investir no amor. Porque imagine se a pastora fosse grossa com vocês. Eu estou investindo amor ou ódio? Ódio. E Jesus, ele é o quê? Amor ou ódio? Amor. E aí Jesus, ele fala que nem o ouvido dele está tampado. Para não poder nos ouvir. Mas o que faz muitas vezes a gente achar que Deus não está nos ouvindo? A sarça. Ela tem que queimar. Ela tem que queimar. A gente não podemos deixar o opressor nos oprimir. Você só vai fazer assim, ó. Dizer bem alto e bem forte. Viu, Joyce? Você vai dizer hoje, Suza, chega do opressor te oprimir. Por isso que eu falo, Jesus, ele traz as pessoas certinho, na hora certa, né? Para todo mundo ouvir um bocadinho, né? Um bocadinho. Né, mãe? Né, Dan? Você vai falar bem forte. E você vai dizer, todos vocês, todos nós. Se o inimigo está oprimindo a igreja, a partir de hoje não vai oprimir mais. Ele tenta oprimir, irmão. O bicho dá vontade. Ai, se eu pudesse pegar ele, mas eu ia pôr ele assim, dá. Pegar um cabo de vassoura, nem cabo de vassoura dá. Ia pôr um pau bem forte no fogo, sabe? E dá na bunda dele. Pá, pá. Mas já está queimado, né? Não adianta. Já de tudo é isso. É isso que eu tenho que pensar. Porque ele gosta de oprimir a gente. Gosta de trazer situações para deixar a gente, tipo, encurralado. Tipo assim, agora o que eu faço? Como que eu vou agir? O que eu vou fazer? Vocês já sentiram assim? Então você vai dizer bem forte. A partir de hoje. Vocês vão falar bem forte mesmo. Levanta a tua mão, igual a Suzy. Ó, levanta. Levanta. Olha só, olha só. Olha isso aqui, gente. Se vocês pudessem ver. Ele está tentando oprimir. Mas ele vai com as obras de macumbaria, de feitiçaria para o abismo. E espírito da inveja vai para o abismo nesta manhã. Nós vamos dizer bem forte mesmo. Vamos dizer, a partir de hoje, todo opressor, todo aquele que é oprimido, vai bater em retirada. Porque Jesus tem ouvido o meu clamor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo.
Jesus, ele tem ouvido o nosso. Pastora, mas eu não sei nem orar, pastora. Às vezes eu falo com Deus, Senhor, me ajuda. Você já está clamando a Deus, está pedindo ajuda para Ele. Mas não deixar nunca que a sarça se Moisés estava fazendo algo. Olha para tua irmã e diga: faça algo para Jesus. Quando tu entrar na igreja, você vai entrar agora assim. Não mais, senão. Eu vou entrar pelaquela porta, tirar tudo, porque eu quero ser batizado. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Vem aqui. Sem medo, sim. Já levanta. Para com isso. Vem aqui. Vem aqui. Vem, Manu. Vem, meu amor. Pode vir. Você que também quer ser renovado, vem aqui também. Vem. Porque tem gente que é batizado com o Espírito Santo, mas quer um renovo. Quer ser renovado, venha. Você vai pôr sua mão no coração. E vai repetir que a pastora vai falar. Mas feche seus olhos, porque eu não vou dar para vocês. Eu não posso dar o Espírito Santo para ninguém. Mas o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele contempla o coração de vocês. E aquele que pede, Ele Então nós vamos falar para o Senhor: me batiza com teu Espírito. Amém? Vamos repetir junto com a pastora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui porque eu quero que a sua sarça, a tua presença, o teu Espírito faça morada na minha alma, para que eu venha ser cheia da tua presença. Então agora você vai pedir para Deus: Pai, me batiza com teu Espírito. Pede para Deus agora: Pai, me batiza